com o desembargador Rogério de Oliveira e o desembargador Antônio Carlos Esteves. Hoje estamos entrevistando a doutora Sandra Kieff. Doutora Sandra, em matéria de políticas públicas, essa acessibilidade numa cidade como o Rio de Janeiro, como é que é os meios de transportes, os locais de turismo, eles estão preparados para receber pessoas com deficiência? Olha, tem um grande empenho, sim, melhorou muito. Para a Copa do Mundo, o estádio do Maracanã foi preparado para diversos tipos de deficiência. A gente tem que lembrar que a pessoa com deficiência não é única. Tem aquele que não anda, tem aquele que não enxerga, tem aquele que não ouve, a deficiência intelectual. Então você precisa, é uma gama de adaptações que você precisa pensar até antes no seu projeto. E a gente teve uma boa evolução nesse sentido. Só lembrando, nós julgamos agora, terça-feira, na 22ª Câmara Civil, uma ação civil pública proposta por uma associação de deficientes, em que o município de Nova Iguaçu, se não me falha a memória, reformou todo um espaço de shopping, mas não previu as rampas de acesso. E foi pedido, não foi dado, entraram com a ação, o juiz negou o direito dos deficientes ter esse acesso privilegiado, e nós na Câmara Civil reconhecemos o direito com base já na lei nova, entendeu? E garantimos a construção de acesso. Tá? Agora, estão lembrando de outro caso, só para pegar aqui o gancho, nós julgamos também na outra semana um candidato a cargo de PM na Polícia Militar, e que ele era estrábico de uma vista. E o edital dizia que não podia ter tanto grau de deficiência visual. No curso do processo, ele fez a correção do estrabismo. Mas o exame social, o exame médico, dizia que ele não poderia. Não poderia. E o juiz negou com base no edital. No recurso, considerando esse fato novo, que foi a correção do estrabismo, ele foi admitido lá pela nossa Câmara, acabou dando o direito dele. Mas é engraçado que seria o caso até da proteção dele, ainda que estrábico, ocupar um cargo que não fosse um cargo de PM de rua, mas a PM tem várias disposições que poderia colocar esse cidadão. Corrija-me se eu estiver errado, professor. Depois, o deficiente tem seus próprios meios compensatórios. Ele acaba eliminando o que a gente acha que é uma deficiência para ser uma parte. Eu mesmo estou com um problema na minha vista, que eu estou praticamente usando uma vista só. É um deficiente, na verdade. Vamos comunicar isso ao tribunal. O auxílio aí. Mas nesse sentido, professora Sandra, o tribunal tem dado uma boa atenção aos portadores de deficiência. Eu tive uma comissária já a longa data, quer dizer, não é de hoje, esse cuidado com os deficientes e servidores do tribunal já é muito de longa data. Ela era surda, e ela precisava atender telefone para poder ter informações e responder informações. E ela ficou num setor de localização de crianças desaparecidas. E nós conseguimos, o tribunal colocou um aparelho através do qual o som era transformado em letras, em palavras, e ela conseguia fazer o trabalho dela com muita eficiência. Tivemos aqui também, com grande alegria, entrevistamos o único defensor público cego, né, que fez concurso, uma pessoa extraordinária. De bem com a vida. Né? De bem com a vida, alegre. Ele contou uma história muito interessante, que ele vai aos cinemas, ele é cego, ele vai aos cinemas com a mulher dele do lado, e eles têm um aparelho de comunicação que a mulher vai contando o filme para ele. Né? Exatamente. Que bacana. A nossa jornalista e produtora Márcia Góes quer fazer uma pergunta. Pois é. Professora Sandra, é o seguinte, eu vi no Facebook um vídeo que foi super divulgado com vários deficientes entrando numa academia. Então, o que não tinha piscina, o que não escutava, e um vídeo assim super emocionante, né? E a gente está vendo até as Olimpíadas, né, que estão chegando aí, que vai ter as Paralimpíadas. Então, eu fico pensando assim, essa coisa da divulgação é tão importante, né? Que eu acho que é uma coisa assim de incluí-los mesmo, né? Assim, a gente se emociona, eu acho que essa divulgação tem que existir. Eu acho que essa divulgação tem que existir sempre, não apenas nas datas comemorativas, né, o dia da pessoa com deficiência, ou agora que nós vamos ter das Paralimpíadas. Eu acho que tinha que ser uma coisa do cotidiano, porque a diversidade faz parte.
E era só as pessoas tomarem um pouquinho de atenção e conhecimento para ver que tem um outro lado muito legal. Uma vida tão legal, tão boa, tão produtiva quanto a de qualquer pessoa. Garantindo a possibilidade da pessoa ter um acesso. Eu quero entrar na academia, quero me especializar nesse esporte, eu quero tocar, eu quero prestar um concurso. Você conseguir ter esse acesso, as pessoas vão muito bem. E as histórias em geral são interessantíssimas, né? Eu acho que acaba tendo uma luta muito grande, porque as dificuldades, as barreiras encontradas são grandes. A gente fala em superação, mas qualquer um que passa no concurso público é a superação. É que aqui ele teve que enfrentar tantos problemas, tantos obstáculos que existem na sociedade para poder exercer aquele direito que a gente até festeja. Mas deveria ser normal, né? Então vamos festejar. Nós estamos no Carnaval e no sábado das campeãs, tradicionalmente, a abertura é feita pelos Embaixadores da Alegria. Embaixadores da Alegria é uma escola de samba só de deficientes. E é uma alegria ver esses cidadãos, né, na Marquês Sapucaí, no sambódromo, com uma alegria impressionante, estimulados. Tem a rainha da bateria, tem mestre-sala, porta-bandeira, todos tem uma ala da saúde mental. É uma coisa fantástica e emocionante. Embaixadores da Alegria, não percam, prestigiem. É a abertura da escola de samba dos campeãs, no sábado, quando desfilam as 6 melhores classificadas, e a abertura é feita pelos Embaixadores da Alegria. Mas, doutora Sandra, a senhora é conselheira da OAB. E qual é o trabalho que a OAB faz em benefício dessa causa? Na comissão, nós temos uma atuação, é uma das comissões da OAB de defesa das pessoas com deficiência mais atuantes. Inclusive, saiu de lá a ideia do nome da Lei Brasileira de Inclusão, de sair do estatuto, que é uma coisa compartimentada. A gente quer fazer, as pessoas com deficiência querem fazer parte do mundo, da sociedade, como qualquer outra minoria que a gente fale, das pessoas de raças diferentes, de religiões diferentes, de gênero, que são questões tão discutidas hoje. A pessoa com deficiência também quer isso. E nós temos um projeto muito interessante de Escola para Todos, em parceria com o coletivo de advogados e com o Movimento Down, que dá assessoria jurídica gratuita às pessoas, às famílias que têm problemas com inclusão nas escolas, seja ela pública ou privada. Fazemos um bom trabalho com relação a isso. Falar nisso, a escola pública está preparada para receber um aluno? Falando no município do Rio de Janeiro, muito melhor do que qualquer outra escola privada, com certeza. Rio de Janeiro tem o Instituto Helena Tikoff, o município do Rio, que dá assessoria. As escolas têm se movimentado para isso e seguem as normas, as leis delas, que são muito específicas. E a gente tem um resultado muito melhor do que nas escolas privadas. Pode ser que não seja o ideal, quando aparece alguma coisa, mas a gente tem como lutar. Precisa ter um estagiário, precisa ter um mediador, um acompanhante. A Lei Brasileira de Inclusão fala em acompanhante, fala na pessoa, no profissional, 3 modalidades de profissional das escolas, e no município a gente consegue isso muito melhor. O problema hoje está concentrado mais nas escolas privadas, porque faltam normas e a boa vontade delas acolherem os alunos com deficiência. E essa lei, ela não sendo efetivada, a OAB entrou com algum procedimento na justiça para cobrar a responsabilidade dos agentes de educação? Ao Conselho Federal da OAB existe uma ação, então parte do começo, uma ação de declaração de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que está em andamento. Ela foi proposta pela CONFENEM, que é a Confederação dos Estabelecimentos Privados de Ensino, e que não quer cumprir, quer que seja declarada inconstitucionalidade dos dispositivos, dos artigos dessa lei que obrigam as escolas privadas a aceitar as crianças com deficiência e não cobrar custos extras dessas famílias. E nessa ação, várias entidades, inclusive o Conselho Federal da OAB, essas entidades ingressaram como amicus curiae.
Ou seja, para dar mais subsídios para os juízes, considerar para os ministros. defendendo a constitucionalidade. A OAB, sim. Tem gente que entrou para defender a inconstitucionalidade, mas a OAB e diversas associações ingressaram já nessa ação para dar o direito de defesa e instruir melhor os juízes, dando casos, relatórios e materiais para um julgamento melhor da causa. O que eu gosto muito de falar é o seguinte: a causa da inclusão nas escolas particulares não está em julgamento agora. Será que as crianças vão ser acolhidas pelas escolas ou não? Já existe essa lei. Existe a convenção que tem força de Constituição, de emenda à Constituição, desde 2009 no Brasil. A Lei Brasileira de Inclusão, que a gente chama de LBI, ela só veio complementar e dar mais detalhes dessa lei. A LBI não pode ser contra a Convenção nem contra a Constituição, né? As informações prestadas tanto pelo presidente do Senado, Câmara, pela Presidência da República, são de que a lei é constitucional. Então agora não está mais na hora de discutir a inclusão é boa ou não. Tá na hora essa parte passou. Isso é uma lei que manda incluir. A questão é só quem paga o custo. Né? Quem paga o custo e quem acolhe. Porque será que uma lei pode dizer que um estabelecimento privado pode discriminar? Então, um supermercado não quer receber pessoas com licença, uma escola, um hospital, um cinema, né? Eu acho que fica por aí. Eu acho que todo mundo, mesmo que seja iniciativa privada, tem que acolher todo tipo de pessoas. Senão vai começar a legitimar a discriminação lá dentro, né? Professora Sandra, houve uma crise, um conflito muito grande entre famílias de deficientes e a escola quando resolveram fazer a inclusão, promover a inclusão. Há famílias que preferiam que as crianças tivessem uma escola preparada, qualificada, com profissionais qualificados para atender os deficientes. Hoje a ideia é a ideia de inclusão, ou seja, que eles estudem nos colégios formais, normais, e que esses profissionais sejam preparados para lidar com as pessoas com deficiência. O que está prevalecendo hoje? As famílias já estão mais aquietadas? O que acontece, como membro de uma família de pessoa com deficiência, é que as famílias também se cansam. Elas sofrem. Eu não desmereço o sofrimento dessas famílias que acabam desistindo da escola regular, daquela escola comum que vai todo mundo. Porque é tanta luta para essa inclusão e a criança sofre, a família sofre. Mas parece que o resultado final é que a criança é reprovada no final. Né? Nem sempre. Né? Às vezes não é reprovada, ela é deixada de lado, às vezes é reprovada, às vezes é convidada a sair da escola, é levada a sair da escola. E as famílias se cansam e sofrem muito. Eu tenho um caso até da família, parente, que na verdade foi preciso procurar uma escola voltada para acolher essa especialidade de formação das crianças. Então, na verdade, tirou de uma escola comum para entrar numa escola. Existe a PAI de São Paulo, que é um exemplo. A PAI tinha a escola dela para as crianças e adolescentes com deficiência intelectual. O que a PAI fez depois da lei, da Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência? Ela fechou a escola regular e atende, dá assessoria para as outras escolas, porque ela tem um know-how enorme, ninguém vai querer se comparar com uma PAI que há anos trabalha com essa área, e ela dá o atendimento educacional especializado, que é aquele atendimento no contraturno. Se a criança estuda de manhã, à tarde a criança vai, que é para dar um suporte naquilo que a criança não aprendeu, para dar não é um atendimento médico, pedagógico, daquilo que ela precisa melhorar ou para compreender melhor aquilo que foi dado, né? Adaptação de material e tudo mais. Então, assim, as escolas especiais, no nosso ver, deveriam estar trabalhando nesse sentido, como suporte, e não querer dar a escolaridade, porque a escola, pela nossa Constituição, é aquela que vai todo mundo. É aquela escola do seu bairro que todo mundo vai. E não pode ser aquela, então agora eu quero aquela escola que atenda a esse tipo de deficiência. A gente só luta, as famílias só acabam indo para essa escola porque a inclusão não acontece de verdade. O certo é esses profissionais especializados darem o suporte. O problema é que talvez a escola pública, a pública não sei, no Rio de Janeiro a senhora falou que está acompanhando isso.
Mas não tem esse profissional capacitado. Não tem, e também não se prepararam, né? As escolas não se prepararam. Mas a lei prevê essa capacitação. Prevê, e é o necessário, porque é muito fácil. Quer dizer, implica no investimento da própria escola para preparar um profissional. Eu acho que essa discussão toda dessa questão da inclusão, isso está ultrapassado. A questão acaba sendo o fator econômico. Quem vai pagar por isso? O que a gente fala muito é o Estado pode fazer uma intervenção quando ele quer que o particular faça alguma coisa. Então ele pode fomentar. De que forma? Dando algum incentivo. Um dos incentivos é o fiscal. Sim. Né? A gente trabalha na UAB com isso. Estamos trabalhando num projeto de lei para que dê esse incentivo fiscal para as escolas. Mas é muito difícil fechar uma lei dessas, mas a gente está trabalhando sim. Porque alguém tem que pagar, com isso. Né? Então, um incentivo fiscal, porque o custo é inerente à sua atividade. Aquele empresário que vai fazer um cinema vai ter que fazer a rampa, vai ter que ter condições de acessibilidade, isso faz parte do custo. Né? A gente tem que contar o risco do negócio do custo. A escola tem isso também. E para suprir esse vácuo administrativo, com possibilidade de atender a essa particularidade, quais são as organizações particulares, as organizações não governamentais que têm dado colaboração e que mereçam destaque? Então, eu falo muito na PAI de São Paulo. Tem algumas outras poucas APAIs que fazem esse trabalho também. E hoje em dia eu não saberia, assim, poucas instituições voltadas para isso. É um assunto recente, assim, a gente vai falar numa história de um país desde 1500, então é um assunto recente e que tudo está sendo ainda implementado. Mas a escola que quer, ela se prepara. Nós já temos bons exemplos de escola, mas não tem receita. Cada pessoa, qualquer pessoa com ou sem deficiência, ela tem uma particularidade. Exatamente. Então, é a boa vontade. Uma família, quando recebe uma criança com deficiência, ela também não tem receita. Não vem, assim, um papelzinho pronto, um manual. Então, a gente vai aprendendo. O que é muito importante é a informação e tirar esse preconceito. Porque são pessoas como outras quaisquer. Então, que aprendem. A gente tem estudos que dizem toda criança aprende. Então, é acreditar nisso. E o professor José Pacheco, que é um professor português da Escola da Ponte, e agora ele está em São Paulo num outro projeto, no estado de São Paulo, ele sempre diz, não existe problema de aprendizagem, existe problema de ensinagem. Então, assim, o professor sabe, se um método não está indo bem, ele vai tentar outro. E aquele que pensa no todo, ele vai abranger várias crianças. Eu acho o professor no Brasil tão desrespeitado, tão digitado, tão deixado de lado, que é uma luta ferrenha. Mas a gente vê que o professor, quando tem boa vontade, ele pega para si e assume. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando a doutora Sandra Kieffer, falando sobre a inclusão de portadores de deficiência. Perdão pelo